começa mais um Sem Censura aqui no RSTV, uma parceria da Impress Comunicação, Momento News, também com apoio do Jornal Verdade. E nós estamos na sequência desse ano eleitoral, em que se busca a renovação, a reformulação, traçar novos rumos para uma cidade que está completando 200 anos, mas tem muito ainda por fazer. O que foi feito a gente aprendeu, o que foi bom ficou como lição, o que saiu errado ou o que deu errado é bom para servir para quem virá. E vamos também trabalhar na sequência de que seria assim, ouvir para saber o que pensam e sonhar, que é um direito de cada um, de que poderá vir a ser melhor. Hoje, na quarta edição do programa, Dr. Marco Aurélio Biali, uma pessoa que eu admiro muito, estimo como médico profissional, líder comunitário, um destaque na sua profissão, que já foi nosso deputado federal por 8 anos. Dr. Biali, sem censura. É um prazer estar aqui e conversar com você. Você é um amigo, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que entende de política, faz política há muito tempo do ponto de vista jornalístico e partidário também. Então, você é uma pessoa pronta para poder fazer uma discussão de alto nível aqui no Sem Censura. Agradeço a colocação, não esperava. Doutor Biali, esse podcast procura, como eu disse, focar aquilo que é o momento que a gente vive. E nós temos a necessidade premente de renovação. Eu prego muito que a renovação vem com os jovens, mas também com os mais experientes, aqueles que podem dar uma contribuição melhor ainda para a nossa cidade, para a nossa comunidade, que é uma comunidade que é sede regional. Nós temos compromisso não só com 400 mil habitantes, quase que temos, com 270 mil eleitores que vão votar no dia 6, mas com quase 1 milhão de pessoas no nosso entorno, incluindo as cidades vizinhas, irmãs, próximas de Minas Gerais. Todos dependem economicamente, socialmente, da atividade que Franca desenvolve como líder regional. E o senhor, com a experiência que tem, eu vou chamar de senhor porque é meu colega, meu amigo, eu não sou médico, mas sou advogado, ele é médico. E a sua experiência que tem, o Biali, posso chamá-lo assim, de que já somou muito para a cidade. O seu trabalho pelas APAES na Federação do Estado e outras mais que você pode falar, vamos pautar assim, foi bom, pode ser melhor. Seu trabalho por Franca, 8 anos, foi muito bom. Agora pode ser melhor como prefeito municipal, que o senhor está se candidatando? Com certeza. Eu preparei, eu não tinha mais intenção de continuar na política eleitoral, mas chamado pela população, conversando com várias pessoas, vários amigos, inclusive conversei com você dessa minha dúvida que eu tinha de voltar ou não, sem fazer uma pré-campanha, a gente iniciou um trabalho. E como a gente fez um projeto de governo, um plano de governo muito robusto, muito sólido e que as pessoas estão entendendo o que a gente quer fazer, a gente já apareceu na primeira pesquisa que a gente participou em 3º lugar. Isso para mim é muito satisfatório, demonstra que a gente tem e pode crescer muito e passar para o 2º, 1º lugar e ser o prefeito de Franca. E se for o prefeito de Franca, nós vamos resolver alguns problemas crônicos da cidade. Alguns que a população tem mais interesse, e alguns que não é nem tanto da população, que é o problema da própria casta política, do próprio grupo político, que aqui em Franca tem uma tendência de o que um faz o outro quer destruir, o que um faz o outro não quer continuar. Isso tem que acabar. A cidade já não comporta mais esse comportamento de cidade muito pequena, onde isso é comum. Aqui não pode mais. Provincianismo. Provincianismo. Então a gente tem que fazer um governo que possa unir todo mundo. Para isso a gente diagnosticamos o que era os principais problemas da cidade, a gente detectou 8 principais problemas e fomos saber a causa desses problemas. Para você saber fazer o diagnóstico, tem que saber a causa. E a gente fez o diagnóstico e já buscou a solução. E a gente tem solução para esses problemas. Muito bom, nós preparamos 7 questões, que é justamente para deixá-lo à vontade naquilo que o senhor pretende se especializar mais ou se aprofundar mais, especialista o senhor é. Vou chamar de senhor, é o nosso deputado. Bom, então vamos lá. Na sua área, que é a saúde, o seu ponto principal de governo provavelmente será esse. E já teve uma boa sugestão esse Hospital da Mulher para arrumar uma utilidade para aquele esqueleto que ninguém quer, parece que ninguém quer saber, porque era do governo, era do Estado, passou para a prefeitura não se mexeu, as lideranças não se incomodaram, podia ser um centro empresarial, muita coisa ali. Eram órgãos do Estado, parece, Secretaria da Justiça e tudo. Mas está lá abandonado, mas está até com móveis, me disseram, elevadores e tudo.
Que tal esse Hospital da Mulher na Praça Rotary ali, como chamam ali da Auto Franca? Na Praça Rotary ali, nós vamos fazer esse hospital. O Hospital da Mulher é uma necessidade, porque a mulher ela tem características especiais de atenção, de problema psicológico. E ter um hospital dedicado à mulher é muito importante. Então, hoje, você tem uma saúde da mulher um pouco deixada de lado. Você não encontra como marcar com ginecologista, você não encontra como fazer um controle de uma gravidez de alto risco, demora muito para marcar. Eu tenho pessoas que me procuraram queixando disso. Você não tem um espaço onde ela possa ser acolhida e que ali é o mundo dela. Então, esse vai ser o Hospital da Mulher. E tem uma vantagem. Com isso, eu vou trazer da Santa Casa toda a parte de ginecologia e obstetrícia, e eu vou liberar na Santa Casa cerca de 100 leitos e 4 salas cirúrgicas, que também resolve o problema das cirurgias eletivas. É outro problema grave. Eu vou pagar pela prefeitura essas cirurgias eletivas através de um sistema chamado Reforçus Municipal, o Reforçus Municipal vai pagar para fazer a cirurgia. Tem onde fazer, tem como internar, vai ser feito. Nós vamos resolver 2 problemas somente com essa parte do hospital. E como terminar aquilo? Você vai me perguntar, mas doutor, quanto fica para terminar aquele prédio? Tá? Nós já mandamos avaliar, vai custar cerca de 24 milhões para você terminar. Mas esses 24 milhões por orçamento da prefeitura não teria nenhum problema de pegá-lo diretamente. Mas a gente tem como economizar esse dinheiro na própria saúde, porque no meu plano de saúde para Franca, eu coloquei o chamado saúde na hora. O que é saúde na hora? Você vai criar protocolos de tal forma que o primeiro médico que atende o paciente já toma todas as providências que aquele paciente precisa, seguindo o protocolo que ele tem. Então já pede os exames que o especialista ia pedir depois. Ah, mas ele pode pedir exame a mais? Pode, mas não tem importância. Resolve o problema da pessoa e isso que importa. Então, vai pedir os exames quando a pessoa já sai com o especialista marcado. Quando a pessoa chega no especialista, ele já está com os exames na mão. Então, o especialista olha e já toma a decisão que tem que tomar e toma a providência que precisa ser feita. Evita aquele negócio de vai no pronto-socorro, que encaminha para a UBS, da UBS encaminha para o especialista chega, pede o exame, volta no especialista, fica aquele vai e vem e que não resolve nada. Nós precisamos solução. As pessoas às vezes dizem assim, não, a saúde melhorou, criou 3 UBSs novas. Mas a UBS tem médico? Eu ia dizer isso, não adianta construir prédios se não tem profissionais para trabalhar. Mas os prédios estão bons. Sim, tem que estar bons mesmo, eu concordo que tem que fazer. Mas é muito mais importante funcionar. A mesma coisa em relação ao hospital regional, estadual. Está construindo, bacana, é importante que seja construído, mas é muito mais importante que faça funcionar. E para fazer funcionar vai ter que ter muita força política. Por isso que eu penso que essa primeira parte que nós começamos a nossa conversa, da união de todos os políticos da cidade, é uma necessidade. Eu farei essa união. Eu não terei problema nenhum de conversar com o Alexandre, com o João Rocha, com a Mariana, com o próprio Cortez, que aí sim como deputado, com o Tabá, eu falarei com todos os políticos para poder, com Jonas, com todos eles, para poder fazer um governo que seja de coalizão, um governo para Franca, por Franca. Precisa disso, que a primeira coisa é ter vontade e disposição, que está claro nesse seu projeto. E o segundo, que é mais importante talvez que o primeiro, é porta aberta para um diálogo. Que todos podem participar, formar um conselho que possa assessorar o prefeito nisso, para tirar uma dúvida e para resolver o problema de bate-pronto, e não complicar, enrolar, fazer politicagem em cima de um assunto tão sério. E assim, o que é mais importante é que você não pode aceitar mais que as pessoas sofram pelas esperas dos exames e, mais ainda, sofra por falta de vaga para internar quando vai para o pronto-socorro ou para a UPA e tem um problema grave e perde a oportunidade de melhorar. Aí a saúde fica cara. Você chega lá com uma dormência, um derrame inicial. Se você faz uma tomografia nos primeiros minutos, na primeira hora, você começa a fazer uma reperfusão, que é liberar o sangue para passar, e aí a pessoa volta a mexer, volta a falar, volta a ter uma vida normal.
Se isso passa o prazo de fazer isso, que é 4 horas no máximo, e quanto mais tempo passa, pior é o resultado, você vai ter um custo muito mais alto com fisioterapia, fonoaudiologia e uma recuperação. Internação futura também, mais problema de espaço. Inativa, a pessoa fica inválida. Nós não podemos mais aceitar isso. Eu não aceito mais de saber que pessoas estão morrendo esperando vaga na Santa Casa. Isso é inadmissível para um médico. Um médico não pode aceitar isso. É uma derrota da medicina e uma derrota da política. Eu, honestamente, se fosse prefeito, se estivesse acontecendo isso, eu não seria candidato à reeleição, porque eu acho que isso aí é você ignorar que está acontecendo isso, e todo mundo sabe que está acontecendo isso. Às vezes as pessoas dizem para mim assim, Biali, mas saúde tá boa. Eu falei, você tem Unimed, você tem a Apivida e tal. Então, eu tenho, para você tá boa, mas vai precisar. Vai como eu fui hoje num determinado setor da saúde, que tinha lá numa sala como esse aqui, mais ou menos, que nós estamos aqui, 3x4, tinha umas 80 pessoas esperando consulta. É desumano uma até. Em cima da outra, demorando, quer dizer, chamando, todo mundo quieto, esperando sua vez e tal. Mas é assim que funciona. Então, nós temos que ter mais qualidade. E isso não tem custo maior. Pelo contrário, você consegue diminuir o custo disso se você faz bem feito. Falta gestão. O que está faltando é uma gestão eficiente, conhecimento. Algumas pessoas me dizem assim, mas se isso aí pode ser feito, se você tem o mais especialista que paga parte dessa despesa que hoje não está pagando, por que não está pagando? Porque não procura, porque não faz o convênio, porque não busca a solução. Tem que buscar a solução. Se você tem uma oportunidade e você não vai atrás dessa oportunidade, você não está entrando dinheiro. Aí fala que o orçamento é baixo. Então, mas o que você é comodismo fez isso, é acomodação. Né? O que você fez para aumentar o orçamento? Você tem uma prefeitura que, ao invés de ajudar o empresário a desenvolver suas atividades, ela atrapalha o empresário em tudo. Para gerar emprego e renda também. Ela demora a liberar loteamento, ela demora para liberar uma autorização de construção, demora para liberar a BITSE. Tem uma pessoa, um amigo nosso aí, que a gente ficou conhecendo, porque fizemos negócio com ele, que ele tem um prédio pronto, ele quer mudar para o prédio e não consegue uma BITSE do prédio dele. E ele seguiu todas as regras que foram solicitadas para ele durante a construção do prédio. O que está acontecendo? O que é isso? Nós temos que resolver. É uma burocracia morosa que dentro do próprio funcionalismo tem que haver um conceito. Exato. Tem que ter uma liderança. Tem que ter treinamento desse funcionalismo, tem que mostrar o que é importante, como resolver o problema da responsabilidade. Às vezes, dentro do próprio governo, tem entraves que é o medo das pessoas de estar autorizando alguma coisa que possa não estar correta. Então, segue regra. Está dentro da regra? Ótimo. Então está tudo certo. Pronto, acabou. Vamos automatizar isso. Protocolo disso, daquilo. Criar um método que funcione. O método tem que funcionar. E não é inventar roda. Tudo que eu falo no meu programa já foi testado em outros lugares e deu certo. Por que não fazer o que os outros já acertaram? Por que eu vou inventar roda, gente? Não é teoria, é prática. É prática. Muito bem. Bom, o senhor conhece, é com conhecimento de causa que a gente precisa de alguém que não basta ser médico veterinário. Tem que ser um médico que conheça os problemas da saúde do ser humano, porque afinal de contas... né? Porque uma das coisas também é gostar. Aparentemente, os últimos prefeitos de Franca, sem exceção nenhuma, eles não gostavam muito de saúde. Eu tentava resolver do jeito deles para não ter problema, mas você tem que gostar. Se você gosta, você encontra a solução. É do ramo, né? Eu já tive a oportunidade de administrar várias entidades que não tinham dinheiro nenhum. Era absoluta pobreza. E, no entanto, a gente fazia, dava certo, tocava, sobrevivia em algumas, e em algumas deixava até resultado financeiro. O que aconteceu com a PAI, foi uma gestão que teve na Federação do Estado, a gente sabe disso. Peguei ela quebrada e deixei ela com recurso. Educação é um pilar de gestão como ponto obrigatório, tanto quanto a saúde e outras áreas. Merece ter um programa além do trivial de manter creches, escolas, merenda, qualificação de professores? Olha, educação é primordial por uma coisa muito simples. A real escalada social só se dá pela educação. Eu sou um exemplo disso. Sou filho de uma cabeleireira e um motorista de funerária. Aliás, minha mãe, antes de ser cabeleireira, foi prespontadeira. Antes de ser
cabeleireiro foi, a gente falava arrumar bolo, fazia bolo de noiva. Confeiteira. Era uma confeiteira, a gente falava, arrumava bolo de noiva. Aquele de 3 andares. Aquele glacê duro e tal, que fazia. Eu lembro do meu pai carregando aquilo na mão, né, para entregar nos... Então, a educação é que faz isso, faz essa escalada social. Sou quem sou por causa da educação. Na minha família, a minha mãe e meu pai sempre diziam: estuda, senão você não vira nada. E agora, estudar não é ir à escola. Ir à escola é um ato apenas. O aluno, ele tem que aprender, ele tem que saber ler um texto, fazer as contas de matemática, senão ele chega na faculdade sem saber ler um texto. Com informação e conhecimento. Informação e conhecimento. Além disso, hoje, não se admite mais que você faça uma escola e saia dessa escola desde o pré sem saber inglês. E inglês você só aprende se você tiver aula todo dia. Pode ser 15 minutos, mas ela tem que ser diária. Porque se não for diária, você não aprende. Esse negócio de inglês 2 vezes por semana, isso não funciona. Você fica anos e anos, vai aprendendo a gramática, tal, mas você não fala a língua. Para falar a língua, você tem que ter aula diária. Então, nós teremos escola de tempo integral, creche para todo mundo. Creche, para mim, é uma outra visão. Eu sempre disse em todas as minhas campanhas políticas que creche é um direito do aluno. Não só para a mãe e o pai trabalhar, a mãe e o pai estudar, eu vou ter essa visão. Até porque, quando eu digo creche noturna, que eu quero colocar, eu estou imaginando aquela mãe que estuda à noite e não tem com quem deixar o filho. Então, é uma creche que ampara, protege, mas não tem tanto ensino. Tem muito mais lazer e descanso para essa criança. E a mãe pega na volta que sai da escola e vai embora. Essa que é a creche noturna que a gente fala. E quando você fala de creche, você está dizendo assim, esse cidadão no futuro, por causa da socialização que a creche dá, vai ganhar, em média, segundo trabalhos científicos, 20% a mais do que uma pessoa que não fez creche e vai ter menos problema de delinquência na parte de adolescência. A escola de tempo integral tem que também ter uma preocupação muito grande em transformar cada aluno no seu potencial atlético. Ela tem que ter uma competência e depois fazer campeonatos interescolares. O esporte, o esporte é saúde. O esporte é saúde e você tem muito mais... você encontra muito menos pessoas que tenha problemas, seja de delinquência ou qualquer outro, droga ou qualquer coisa, se é um praticante de esporte. Se a pessoa faz hipismo, faz basquete, faz futebol, ela tem uma tendência de tentar se preservar para poder exercitar aquilo que ela gosta, que é o esporte que ela está praticando. E o esporte individual, o judô, o karatê, o ping-pong, o xadrez, tudo tem que ser avaliado para cada um. Usar o raciocínio. E você tem que aprender a usar o esporte como... do ponto de vista pedagógico. Quando você vai jogar um basquete, por exemplo, que é o nosso grande esporte local, você tem que falar do retângulo da quadra, você tem que falar da parábola que a bola fez, tudo tem que ter por que a bola bateu na tabela e voltou, ação e reação. Você tem que aproveitar aquilo não só para treinar a pessoa, mas para ensinar física, matemática, história, dizer, olha, foi assim que se descobriu isso. Não é só uma prática esportiva, é uma prática... E quando você faz campeonatos no final de semana desses alunos, você está estimulando não só a família a participar, como a ter grupos que vão estar ocupados no seu final de semana. Mais ainda, a gente tem que estimular a cultura, a arte dentro da escola, pintura, música, teatro, porque é importante que as pessoas tenham isso e desenvolvam isso. São potencialidades que ela tem. Se ela desenvolver, eu chamo que uma pessoa é evoluída quando a cultura dela é evoluída. Não existe ninguém que é evoluído porque ele ficou muito rico. Não, aí você vai perder tudo que tem em algum momento da vida.
Pode ser até na morte, mas vai perder. É. Então, agora, quando você tem cultura, não, você não perde nunca. Pode tomar tudo de você, ficar só sem a roupa do corpo, mas você tem aquilo dentro de você. Concordo que a mesma formação que você teve, eu tive nesse sentido. Vai trabalhar para aprender o que você quer ser e ter aquilo que vai lhe compensar na vida. Exato. Você não vai viver de herança, de nada disso. É de trabalho e dedicação. E eu me dediquei a uma área específica, que eu digo é comunicação, informação e conhecimento. Justamente para aprender. Eu leio até bula de remédio. Qualquer coisa que me cai na mão, eu quero saber o que eu estou fazendo, porque eu estou ingerindo. Exato. Tem que ser assim. E assim, é um mundo novo. Quando você pega um livro, aquilo ali é um universo que está abrindo na sua frente. E quando você resume o livro, você está treinando e prevenindo de Alzheimer na cabeça, porque você está criando novas conexões. Exercitando, né? Exercitando o cérebro, fazendo com que haja... quanto mais conexão você tem, mais fácil fica de você se adaptar, mesmo quando você perder alguma coisa, seja por um AVC, um derrame, ou seja por Alzheimer. Nós vamos voltar nesse tema daqui a pouco, porque justamente tem uma pergunta específica sobre isso. Agora, problema social. Moradores de rua, dependentes químicos, o absurdo do centro pop numa área urbana onde tem convivência com famílias, com crianças e adultos e tal, é um problema de assistência social mesmo. E de convivência familiar complicada para aqueles que estão dependentes das drogas, da bebida. E como dar jeito nisso? Olha, você tocou talvez no grande motivo, fora a saúde, que eu voltei para a política e quero ser prefeito de Franca. Hoje, especificamente, eu estava parado e olhei uma moça, seus 35, 40 anos, puxando um saco, um pedaço de saco de coisa, andando. E eu falei assim, olha como chega o ser humano. Eu entendo que isso, você tem... A primeira coisa que eu vou ter que fazer como prefeito, vai ser feito na primeira semana, é cadastrar, fazer um diagnóstico de cada um. Porque ali você tem, primeiro, problemas de doença mental. Fechar os hospitais, fechar os locais Mandaram cuidar pela família, né? Dizendo exato, que e falaram não, que a República vai fazer, mas não colocar nessa República de convivência e tal. O Hospital Dia não fez, os CRAS não funcionam, né? Então, o CAPS, né? Os CAPS não funcionam. Então, você tem que eles vão falar, não, o CAPS funciona. Funciona para alguns, mas não atende todo mundo. O universo é muito grande. O universo é muito grande. Então, tem o doente mental. Tem o que tem uso de droga, tá viciado e tal. Que é outro problema social também. Social. Tem o que é o alcoólatra, que é outro problema social. Sempre foi. O alcoólatra sempre teve uma tendência de ser uma pessoa em situação de rua. Tem aquele que tem problema psicológico com a família, convivência social, pai, mãe, filho, tal, que é por outros motivos, nem é por droga, às vezes é por agressão e etc. E tem o de pobreza extrema. E nesse meio tem os bandidos. Então, tem essas 6 coisas que estão aí incomodando. Feito o diagnóstico, você tem que entrar imediatamente com o tratamento. Quem tem doença mental, medicamento, ou participar dessas repúblicas coletivas de vivência. Quem tem problema de droga, internação voluntária, internação compulsória. Eu conversei com vários deles, eles querem sair disso, porque não é bom, como parece, viver nesse tipo de situação. É difícil, é complexo. O que tem problema de pobreza extrema, você tem que resolver e tentar resolver aquele problema de pobreza extrema e não deixar a pessoa passar fome nem nada. Então, cada um vai ter uma solução. Dentre essas soluções, você tem que começar primeiro, tirando da rua. Esse é o primeiro ato. Não vai ter nenhum morador em situação de rua. Ah, não, mas tem gente que acha que é bom morar na rua. Quem fala isso não está sabendo o que está falando. Nem quem ouve está sabendo. Porque uma pessoa que disser isso para mim, isso é uma doença. Uma pessoa achar que é normal viver em situação de rua é uma doença. Ele perdeu o sentido totalmente não tem privacidade, não tem banheiro, não tem como tomar um banho. Quer dizer, que isso? E do valor de família, de convivência. Às vezes seja família, com amigos. Nós somos seres sociais. A gente, isso aí é uma... Eu não aceito essa afirmação. Pode ser de juiz, pode ser de quem for. Eu não aceito isso. Para mim, morador que disser que eu gosto de viver na rua,
ele tem um problema mental e a gente vai cuidar disso. E de acomodação também, porque às vezes é fácil ganhar um dinheiro, uma esmola. Mas então, eu acho mas é miserável, né? É uma vida miserável. Miserabilidade. Não, eu acho que isso não tem sentido. Nada justifica isso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o diagnóstico, já vou colocar nas moradias, e na moradia ele vai limpar a casa, ele vai lavar a sua roupa, ele vai ter autocuidados, ele vai cozinhar a sua comida. Laborterapia. Porque ele precisa aprender a gostar disso. Depois ele vai participar daquilo que a sociedade tem, esporte, lazer e tal. E finalmente, estando pronto essa primeira parte, muito rapidamente ele vai ser profissionalizado e vai buscar um trabalho para ele, porque ele tem que se manter. A sociedade não pode ficar dando suporte para ele o tempo todo. Assistencialismo, isso, né? E aquelas pessoas que falam muito, tem pessoal que vem de fora e tal. Detectado isso, vai ser proposto para ele. Você quer mudar de vida, você quer ter uma oportunidade de trabalho, a cidade vai te acolher e vai resolver seu problema. Mas se não quer, está aqui a passagem. Por isso que meu programa chama de Volta ao Lar. Para voltar para a vida social e do seu lar, porque o lar é o núcleo inicial da família. Lógico, e a eu base. quero ter uma coisa que as pessoas vão... Eu falei isso para algumas pessoas, mas isso não pode. Pode. Tem que ter religiosidade. Eu nunca vi ninguém sair de droga ou de álcool ou não, alguns problemas de doença mental que não tenha religiosidade para resolver o problema. Tem que ter, vou pedir o apoio das igrejas, vou pedir o apoio de todo mundo para que eles tenham assistência religiosa. A quem quiser, católico, espírita, protestante, evangélico, qualquer uma, não importa para mim qual religião, mas tem que ter assistência religiosa. Na sequência disso, então, vem uma preocupação também da cidade. A nossa vocação centenária é a indústria de calçados e componentes e afins. E muito mais. O comércio cresceu, os serviços também, e várias outras áreas foram sendo dinamizadas justamente no entorno do calçado. A Francal se constituiu uma feira internacional, saiu daqui para São Paulo, tudo bem, é outra história. Mas e a geração de emprego e renda para essas pessoas? Nós precisamos reenquadrar no meio social. Veja bem. É complicado, porque as entidades têm que fazer alguma coisa, as empresas também. E infelizmente a prefeitura não está fazendo nada. Aí que chega, aí a prefeitura. Não está fazendo nada. Você veja. Não adianta dar curso de bolo, treinamento, isso não vai dar renda para... E assim, isso é muito... Você pode fazer isso, mas isso não resolve o problema. Exatamente. O que vai resolver o problema é uma diversificação do nosso parque industrial. A gente não pode, não deve perder a nossa competência industrial, que não é qualquer cidade que tem essa prontidão para ficar dentro de uma fábrica. As pessoas... O próprio e-comércio veio para cá e se aceitou muito bem, e hoje aqui nós temos um tráfego postal, é o segundo maior do Brasil, só perde para São Paulo, entendeu? E estamos disputando aí com outros lugares, em primeiro lugar. Então, nós temos que fazer com que haja a vinda de novas indústrias, mas a gente tem e pode recuperar a nossa indústria calçadista. Eu não aceito dizer, não, a indústria calçadista acabou. Não, ela tem. Por quê? Porque na própria Itália, onde foi um grande polo industrial, o que eles fizeram? Eles melhoraram a qualidade da moda, eles criaram a indústria da moda e o calçado dentro da indústria da moda. É isso que nós vamos fazer aqui em Franca. Uma indústria da moda de cor, nova tecnologia, novo design, investimento, empreendedorismo. E fazer feiras, fazer rodadas de negócio. Por exemplo, eu fui numa empresa aqui em Franca que está buscando exportar para a Bolívia e para a Colômbia. E eles estão exportando. Quer dizer, agora, não existe em Franca um núcleo de exportação municipal que seja colocado junto, para trabalhar junto com a Apex, que é a Agência de Nacional Promoção de Exportações, que é do Governo Federal. Que é do Ministério da Indústria e Comércio, do nosso amigo Geraldo Alckmin, que esteve aqui no lançamento da minha campanha. Quer dizer, lógico que nós vamos ter um núcleo de exportação municipal, que nunca teve. Um fomento para exportação. Né? Que a gente vai ensinar aquele pequeno e médio empresário para poder exportar. O Márcio França está em Franca para poder trazer para nós uma série de instrução, ele vai falar com as mulheres empreendedoras, porque o governo tem hoje financiamento
Eu ia dizer, e buscar financiamento, que é importantíssimo. E tem financiamento. Crédito a longo prazo, que você subsidiado. tem um ano de carência para começar a pagar e 5 para pagar com juro baixinho. Esse aí que nós temos que entrar nesse crédito. BNDES tem linha para isso, mas não vão buscar, não tem um deputado em Brasília para cuidar de diversas linhas de crédito. E o prefeito não ajuda. Se você montar aqui um escritório do Ministério, com apoio da Prefeitura, da Indústria e Comércio e da micro e pequena empresa, que é o do Márcio. Eu já trabalhei nisso, já existia uma comissão Coreiro Calçadista criada no Ministério da Indústria e Comércio e era comandada pelo Zé Roberto Maciel Nogueira do Calçados Terra e outros industriais que apoiavam. Era fundamental juntar documentos e provas para chegar em Brasília e dizer, olha, nós precisamos disso e disso e disso. Tem recurso? Tem. É no Banco do Brasil, é na CASEX, é um incentivo, não sei lá. Tem que haver uma BNDES, tem outros. Uma interação com essas autoridades. Se a gente fizer isso, e olha, eu vou colocar Franca no Invest São Paulo, que é a agente de fomento de trazer empresas para a cidade. Porque nós precisamos de ter o nosso nome lá, nós temos que disponibilizar áreas para a construção de grandes empresas aqui. Eu estive conversando com uma grande empresa de automóvel, foi uma questão de time, eles poderiam ter vindo para Franca. Eles chegaram a estudar Batatais e não estudaram Franca. Eu falei, mas por que vocês não estudaram Franca? Nunca ninguém falou com a gente, entendeu? Quer dizer, então, essa empresa... Entidades do setor industrial, comercial, tem que cuidar disso também. Tem que cuidar. Então, essa empresa, ela disse para mim, eles estão montando lá no Espírito Santo agora a fábrica deles, que é de carro elétrico e a combustão, híbridos. Ele quer agora dizer, não, vamos fazer uma empresa de caminhonete, Franca pode estar nessa aí. Falei, então, ótimo, você já considere eu, prefeito, que vocês poderão montar essa empresa de caminhonete lá. É uma metalurgia que evolui, é uma tecnologia, tudo. E vem as outras empresas tudo de acessórios, componentes. Junto. Nós tínhamos aqui, e eu quero recuperar isso, o que eu chamava de aviação de lazer. Nosso aeroporto, que não tem aviação comercial ainda, mas precisa ter, porque ele foi concessionado agora, ele precisa ter isso aí, a gente vai atrás disso. Mas mais do que isso, nós tínhamos grandes mecânicos de avião aqui, chegamos a ter uma pequena indústria aqui dentro. Exatamente. Então nós tínhamos que estabelecer... Bem lembrado. Estabelecer a vinda desses aviões de lazer que o cara tem, é igual ao automóvel, ele quer botar um som melhor, ele quer colocar um aparelho melhor para digeribilidade, ele quer fazer alguma coisa no seu avião de uma forma melhor e a gente dá essa manutenção. Enquanto ele deixa o avião lá no aeroporto, ele está andando na cidade, fazendo compra e tal. Vai voltar, não, nunca teve de fato regularmente as feiras de ponta de estoque para atrair outlet, para poder atrair o comprador e fazer com que ele viva a Franca pelo menos o entorno disso, do turismo, dos hotéis, dos restaurantes. Nós temos o Santuário Diocesano que precisa ser visitado pelo Brasil inteiro, porque ele é o único de Santo Antônio no Brasil. É um ponto turístico. Nós vamos chegar lá. Nós temos que chegar. E eu penso isso e eu disse assim, olha, eu sou muito religioso, né? Eu tenho muita fé. E eu digo sempre, olha, Deus sabe que está no meu coração. E sabendo que está no meu coração, eu tenho certeza que Ele vai me tornar prefeito de Franca com todas as dificuldades que eu estou tendo. Com pouco tempo de televisão, com pouco tempo de rádio, mas Deus sabe que está dentro do meu coração e vai realmente me conduzir para que eu vença essa eleição. Já te iluminou trazendo aqui, esse espaço é seu também, nosso. Obrigado. Então, nós falamos disso tudo, nós temos os prédios históricos abandonados, a tradição. Quem não tem passado não projeta o futuro, porque o presente vai viver do quê? Acredito que precisa de uma solução, criar um fundo, chamar os bancos. O Banco Itaú, por exemplo, tem aquele prédio grande que eles ocupam 1/3 do prédio. Foi um patrimônio histórico da cidade que foi para o chão, que era o Hotel Francano. Eu já tentei convencer vereadores, entidades e tudo, que não custa nada procurar a diretoria do Banco Itaú e oferecer para eles uma parceria. O Instituto Patrimônio Histórico e Artístico de Franca tem uma sede ali operacional com os museus. O Museu do Calçado foi degringolando, ele virou hoje motivo de exposição de uma loja. Isso não tem sentido abandonar uma tradição dessa. E os prédios antigos, o posto de saúde, o próprio Museu Histórico está decadente, o colégio da Escola Industrial do lado também está uma perdição. Aquilo não existe verba do Estado para manter aquilo, pelo menos, e muito mais, né? Na praça, nos calçadores,
você tem aquelas Bom, a fachadas... praça é outro problema que está... Pioraram ela. Tem aquelas fachadas, naquelas fachadas elas são bonitas, se elas forem recuperadas. Eu pretendo, ali nos calçadões, principalmente começando pela Rua do Comércio, fazer cobertura do calçadão, fazer shopping a céu aberto ali, de tal forma que as pessoas Tem o modelo possam... de Curitiba, a cidade 24 horas, aquilo funcionar com uma vida ativa. Em Gramado, você tem ali do lado da praça principal, não sei se você já foi lá, lembra ali? Tem um lugar coberto, e ali é facílimo de fazer essa cobertura. E eu conheço uma cobertura que ainda é melhor do que essa fixa, que ela é móvel, você... Retrátil. Ela vira, quando ela faz assim, ela fecha. Quando faz assim, abre e entra o sol e tal. Então, você pode fazer isso, é uma coisa muito simples de ser feita, você revitaliza o centro, é o que eu pretendo fazer. Como eu pretendo colocar a Guarda Civil, um posto ali, onde hoje é da Guarda... da área azul, aquilo ali vai ser transformado num posto da Guarda Municipal. Não tem sentido estar fazendo o que eles fazem com aquilo lá, não é para isso. Não, nós vamos quebrar aquilo, vai ser só blindex em volta, a guarda vai ficar vista e vai ter patrulhamento na cidade de noite. Importante. Não é só à noite, não. Por isso que eu vou aumentar o efetivo da guarda e vou armar a guarda, porque eu sou a favor da guarda estar armada. Por uma coisa muito simples, o bandido anda armado, por que a guarda não vai andar? Né? Eles entram, às vezes, numa casa de uma pessoa que está muito violenta e pode estar armada. Porque se eu tivesse certeza que ninguém tivesse arma, para que queria ter arma? Mas, nesse momento, a função da Guarda Municipal, aprovado pelo Supremo, é de uma polícia. É um complemento à segurança, né? É um complemento. Ela cuida dos próprios... dos prédios municipais, do patrimônio. Da rua. Então, ela tem essa função. Ela não pode fazer... Por exemplo, abordagem para ver se você tem droga ou não. Mas se você tiver com droga, ela pode levar você para a delegacia. Porque é uma pena que depois soltam na hora, né? Dizendo que a legislação está tão desvirtuada que... Na verdade, é que está faltando. Quando eu era deputado, eu saí um pouco fora do nosso assunto da eleição municipal, eu fiz uma lei que toda prisão era prisão fábrica. Essa lei ainda não foi aprovada no INTA, porque ela custa caro, porque você tem que montar a fábrica. Mas assim, todo mundo que tivesse preso tinha que trabalhar. E tinha que também estudar, segundo a sua competência. Porque tem uns que estão presos e não conseguem fazer uma letrazinha qualquer. Então, é preciso fazer com que todo mundo tenha adquira o hábito de trabalhar, a prontidão, que é aquilo que eu falo, que nós não podemos perder essa prontidão que a indústria tem, que é saber trabalhar dentro de uma indústria. Não é em qualquer lugar, não. Exatamente. E mais, o cidadão pode ser encaminhado para a readmissão ao meio social exatamente pela laboterapia, que eu estava dizendo agora mesmo. Exatamente. Bem, o tempo... Bom, na esquizofrenia, por exemplo, o Erickson, que foi um grande psiquiatra americano, ele usava aquela pessoa que tinha mania de ficar limpando assim, ele punha uma lixa e punha para lixar móvel. Ocupação. Indo muito longe, mas é uma parte da história de Franca. Onofre Gozoen, quando foi prefeito nos anos 50, 60, 55, 60, ele tinha um problema de refazer a rede de esgoto que ele tinha ganho do governo do estado, uma verba, mas não tinha mão de obra qualificada para fazer. A rede da Major Claudiano, que é uma rua central antiga, foi feita pelos detentos, pelos presos, que ele conseguiu um acordo, eles saíam de manhã, trabalhavam e com isso eles ganhavam remissão da pena. Eles podem fazer, e está previsto na lei, pintura de escola, eles podem fazer pintura de guia, de sarjeta, tudo. Isso tudo é previsto e tem que fazer. Os caras não podem ficar lá o dia inteiro pensando bobagem, sendo pressionado por um pelo outro. Aqui o crime organizado é que organizando aquilo ali. É não. Onde entram as organizações criminosas maiores dominando, né? Vamos melhorar isso. Bem, isso é o caso. Tem um caso específico que eu ia dizer que eu faço questão de lembrar, porque o seu vice-prefeito é Gilson de Souza Filho. Tem a vivência no esporte, o pai também foi ligado ao esporte, ao futebol, foi um bom deputado, como foi também o seu trabalho, a gente sabe disso. Foi uma dupla bem formada. Nós chegamos a sugerir, a conversar sobre isso. O Gilson poderia ser nomeado, que eu penso assim, não é meu
Meu forte, eu não vou dar palpite onde eu não entendo. Mas a grande verba, ou então a verba que se perde na FEAC, que se elimina uma orquestra sinfônica, que não se faz um trabalho de cultura realmente, como o senhor mesmo disse, e turismo, por que não dividir uma secretaria específica de esporte? Que no esporte vem tudo, como você disse, para criar no cidadão o conceito de que ele é útil para a comunidade. Ele vai disputar torneios de xadrez a ping-pong, de equitação, tudo que for, e a secretaria específica com verba própria, vida própria, para trabalhar isso, para formar novos núcleos, não só o basquete, outros esportes também, olímpicos ou paralímpicos. Olha, Paulo, quando eu fui deputado e quando eu estive no Palácio Bandeirantes, eu aprendi que você tem que ter secretarias. Eu vou ter secretaria da pessoa com deficiência, eu vou ter secretaria do esporte, eu vou ter secretaria da cultura, porque quando você chega lá, vai buscar verbas, você tem que chega lá um diretor de uma autarquia, ou diretor disso, ele não tem a importância política que tem um secretário. Exatamente. Então o secretário vai falar com da mesma altura, com o outro secretário. E aí ele consegue as verbas que nós precisamos. É o nível que tem que ser atendido. Né? Exatamente. Então, é uma bobagem. Não, eu vou enxugar porque tem pouca... Não, você tem que ter as secretarias que você precisa para funcionar, que funcione bem. Não tem essa história de, mas eu não quero porque eu vou diminuir, porque... Olha, você tem que ter o número de secretaria necessário, desde que funcione bem. Você não vai criar a secretaria para não funcionar. Para fazer cabide de emprego, colocar comissionado, não, como é a FEAC, né, em parte. Então, mas você tem que fazer uma secretaria, ela tem que funcionar. É assim como a Indef. A Indef tem que fazer seu papel. Ela não pode ficar só administrando as coisas. Ela precisa fazer o seu terceirizando papel. Como mentora de alguma coisa que não é dela, né? E ela tem que ter... Muitas das coisas, assim, uma das coisas que eu vou fazer, que eu quero isso funcione, é ter uma ou duas ou três equipes pequenas que quando tem um buraco no lugar não fica esperando recapear, vou colocar no programa, não, vai lá, recapia, arruma aquele buraco na hora. Tem um controle diário, inclusive agora com drone, o que for que seja. Uma zeladoria que você olha, abrir, porque vai vir as chuvas aí, vai aumentar nossos problemas. A despesa é maior depois, né? O gasto é maior. Você vai resolvendo e não tem, tá sujo, vai lá e limpa, não admito ficar acumulando sujeira. Nossa cidade, que sempre foi uma cidade muito bonita, limpa, de repente ficou uma cidade suja. Que é isso? É isso que atrai um pouco também e acumula esse processo de pessoas em situação de rua, juntando lixo, porque a cidade tem muito lixo em todo lugar. E não tem a destinação correta. Ou pelo menos o trabalho diuturno. Existe uma lei para resíduos sólidos, a lei que prevê como e deve ser conduzido. Isso, a lei é boa. Você tem que fazer cumprir a lei, não se cumpre a lei. Bem, nosso tempo infelizmente é curto, eu queria conversar muito mais, seria 1 hora, 2, nós temos muito assunto. Mas vai voltar porque eu tenho certeza que você quer ir para o segundo turno. Não. E o eleitor vai te conduzir a isso. No eventual segundo turno, supondo que vai acontecer mesmo, que a realidade é essa. A insatisfação, a rejeição sempre predomina e quem já viu o que aconteceu não quer que se repita em outros fatos, em outras circunstâncias. Seria por uma parceria com reeleição ou com renovação? Se fizer uma parceria sua no segundo turno, com quem? Que simbolize uma renovação ou uma reeleição? Na verdade, eu espero estar no segundo turno. Aí eles que têm que saber qual é esse caminho que vão fazer. E vou te falar mais. Mas tem uma linha de identidade também que pode se aproximar dos seus planos. Me perguntaram, em off, um jornalista me perguntou: o senhor vai, se por acaso o senhor ficar fora, o senhor vai para A ou para B? Eu disse: eu vou rezar, porque nem A nem B me satisfazem. Evidente, senão você não estaria participando do pleito. Exatamente. Por isso que eu perguntei da maneira que eu vejo a situação. Quer dizer, no segundo turno, a sua vertente pouco importa. Importa que seja para partilhar as ideias e os conceitos. Olha, nenhum deles até agora manifestou nada próximo daquilo que eu estou propondo. E eu estou propondo coisas simples, execuíveis. Verdade. E coisas que dão para fazer, que pode ser feito. Agora, eu não entendo. Por isso que eu acho que eu estarei no segundo turno, do fundo do coração. Eu acho que vou estar no segundo turno e vou me comprometer com você, não só no segundo turno, eleito
Eu quero fazer uma vez por semana uma discussão com você para a gente discutir os problemas da cidade. Muito bom. Para trazer e a gente discutir. Vai ser um programa que a gente pode montar até lá na própria prefeitura para ficar mais fácil para a gente Fala prefeito. Um fala prefeito. Um fala prefeito, exatamente. Muito bem. Bom, doutor Marco Aurélio Biali, uma satisfação. Você tem obras publicadas, eu queria comentar isso na abertura, mas não deu tempo. Eu recebi com o seu autógrafo aqui Marketing Político administrando um gabinete de deputado. Foi uma parceria sua com o Sérgio Monte Trombelli, que é um expert nisso. E também outras noções de política, de marketing político. Eu acredito que o seu caminho está aberto. Tenho que mostrar porque é importante que conheçam o seu trabalho parlamentar e o seu trabalho também como político. E a situação sua como pessoa, como empresário do segmento, não é empresário, mas uma pessoa que é empreendedor na área da saúde e tudo. Está preparado também para dinamizar ainda mais isso? Ah, com certeza. Eu sou um sonhador. E eu sonho e sempre tive isso. O universo, Deus me protege. Tudo que eu penso acontece. Então, essa minha certeza de que eu vou ser prefeito da cidade é uma certeza que vai acontecer, porque é assim que é a minha vida. Tudo que eu sonhei aconteceu. Muito bom. Tenho certeza que os telespectadores do Canal 3 tiveram uma aula, como eu tive também, uma pessoa desprendida, competente, com a vocação de ser aquele que o povo precisa. Um líder que abra as portas, dialogue e faça uma cidade cada vez melhor. Bem-vindo, tomara que a sua campanha seja repleta de isso. Sua equipe é muito boa, conheço muitos deles, o seu trabalho é bom, o seu vice é bom também, tudo ajuda. Vamos esperar o eleitor decidir. O eleitor vai decidir corretamente e será o número 40 no dia 6 de outubro. Então vem para o segundo turno, nós vamos fazer mais um podcast com certeza. Sem problema, estamos juntos. Então, muito obrigado. Até a próxima, então termina mais um Sem Censura. Voltaremos com outros temas, outros assuntos, mas principalmente focando no futuro da cidade, no passado que tem que ser preservado e naquilo que nós sempre dizemos. Sempre dissemos e agora vamos dizer. Não se pode fazer uma cidade sem líderes, e muito menos depender de paraquedistas que venham oferecer migalhas para nós. Temos que ter lideranças políticas consistentes, como já provou que é competente o Dr. Marco Aurélio Biali. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, amigos.